Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, a carta de Paulo aos Romanos, capítulos 10 e o capítulo 11. No capítulo 9, a gente viu lá Paulo explanando e terminou falando da incredulidade de Israel na salvação por Cristo Jesus, né? E Paulo vai começar falando no capítulo 10 assim: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus é pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Portanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando saber a sua própria, não se submetendo à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Paulo está falando aqui é que a lei não salva. E, embora os israelitas tendo o zelo da lei, eles não conheciam. Havia uma má interpretação da lei, havia um mau uso da lei, né? E Paulo ora para isso, porque, como dito, o Antigo Testamento aponta para Cristo. E, como está escrito aqui, o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que nele crê. Por quê? A lei ressalta o pecado e condena, mas Cristo justifica, pela fé, justifica e salva aquele que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio dela. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá do abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, palavra de fé que estamos proclamando. Paulo está declarando que está proclamando a palavra de fé, né? Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer do seu coração que Deus ressuscitou entre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E aí, meu irmão, minha irmã, é interessante a gente observar isso, porque o fim da lei é Cristo, e Paulo está dizendo aqui que Jesus Cristo salva. Ele está dizendo aqui, e fala, Moisés também diz: pela lei viverá, mas pela lei também morrerá. E Paulo vem falando aqui a sério. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente a todos que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí Paulo faz uma pergunta crucial. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Quem não crê em Jesus não vai invocar Jesus. Como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E os que pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir essa mensagem. A mensagem é mediante a palavra de Cristo. Eu pergunto: e eles não ouviram? Claro que sim. Está falando de quem? Está falando de todos aqueles que rejeitaram Jesus. Está falando dos israelitas aqui, né? E aqui, quando ele fala que o cumprimento da lei é Cristo, né? Ele está falando aqui que o término, o ápice da lei é Cristo, né? Porque Jesus cumpriu a lei e ele é o cumprimento, o Cristo é o cumprimento da lei. Porque ele obedeceu em perfeição e com perfeição as suas exigências. E ele personificou todos os tipos e todas as profecias. As profecias falam de Jesus. E o capítulo 11 é interessante a gente observar também que Paulo vai falar sobre o remanescente de Israel. Nunca houve um extermínio total, sempre teve um remanescente. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou seu povo? E aí, quando faz essa pergunta, rejeitou totalmente, né? Sempre houve um remanescente fiel entre o povo judeu, né? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Paulo escreve aqui
nascimento dele, né? Deus não rejeitou seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou você não sabe como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura: Senhor, mataram teus profetas, derrubaram teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? É o que Paulo pergunta. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. Aqui naquela perseguição lá no reinado de Acabe, né, que é a perseguição de Jezabel, né? Elias foi perseguido de Jezabel, foi para a caverna, foi alimentado por um corvo, né? Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, não seria graça. Então, meu irmão, está falando aqui, remanescente escolhido pela graça, justificado pela graça, e não pela obra. Porque se fosse só obra, não seria graça. Quer dizer, então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para ele. E Paulo vai falar uma coisa interessante sobre salvação e sobre ramos enxertados. Novamente pergunta: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Meu irmão, minha irmã, e é interessante aqui que quando fala transgressão, ele está falando da rejeição ao evangelho, tá? Riqueza para o mundo é equivalente à riqueza para os gentios. É uma referência aos benefícios abundantes da salvação já desfrutados pelos gentios que creram, embora muitos judeus tivessem crido, tá? Então já havia judeus crentes lá. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Paulo aqui, você vê que Paulo tem uma angústia, uma tristeza, porque o povo judeu não estava crendo. E aí vai falar interessante. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiro frutos, toda a massa também é. Ou seja, você pegou a massa, é santa aquele pedaço da massa, todo o restante é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre outros, agora participe da seiva que vem da raiz da oliveira, cultivada. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba quem sustenta a raiz, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. E está dizendo o seguinte, meu irmão. A raiz, ela tem função de fixar a planta ao solo e ela puxa seiva, água para sustentar toda a árvore através dela. Então, os ramos recebem a seiva, a água da raiz através dos vasos condutores até os ramos, até o tronco e até as folhas. Existem nas árvores existem dois tipos de vasos condutores. Xilema, que transporta a água da raiz para toda a planta, e floema, que transporta a seiva elaborada depois da fotossíntese da folha para toda a planta. Tá? Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade como aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Meu irmão, minha irmã. A gente vê que Paulo está usando aqui coisas que os judeus conheciam. Cada judeu aqui que não creu, acho que é considerado oliveira brava, né? E os cristãos gentios foram enxertados nos ramos da oliveira
que era Cristo, que é Cristo, da oliveira verdadeira, da videira verdadeira, da oliveira verdadeira, que é Cristo. Esse processo era comum, enxertar broto de uma árvore cultivada numa árvore silvestre comum, para poder crescer. Corta um ramo, faz raspa um pedaço do galho, faz uma escarificação ali, enxerta ali, amarra ali, deixa ele crescendo ali, para ser enxertado naquele ramo. E quando ele fala da bondade e severidade de Deus, qualquer doutrina satisfatória a respeito de Deus precisa atender esses dois elementos, bondade e severidade, né? Quando deixamos de desapercebido a bondade de Deus, meu irmão, Deus vai parecer um tirano, né? Um castigador, um tirano. Aí vem o Deus sentado, aquela imagem, sentado, um velho de barba branca, sentado, olhando para você para te castigar, né? Mas se a gente deixa passar, se a gente deixa fala da bondade, ele vai parecer o quê? Se a gente fala da bondade, ele parece um pai fraco. Mas se ele fala da severidade, vai parecer um tirano. Perceberam a colocação teológica? Deus, ele é soberanamente justo, soberanamente bom. Portanto, Deus não é um pai fraco que concorda com tudo, né? E nem é um tirano que castiga por tudo, né? E aí vai falar que todo Israel será salvo. Irmão, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Assim está escrito: todo Israel será salvo, como está escrito. Meu irmão, minha irmã, virá de Sião o Redentor, que desviará Jacó em piedade. Esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. A remoção dos pecados só acontece em Cristo Jesus. A plenitude dos tempos já chegou em Cristo Jesus. O fim dos tempos começou quando Jesus veio. Precisamos entender isso. E Paulo fica assim tão extasiado, meu irmão, que ele vai fazer uma doxologia. O que é doxologia? Doxos é glória, louvor, em grego. E logos, logia, estudo, discurso, palavra. Paulo ficou tão extasiado com o que foi falado aqui, que ele vai falar assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele e por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã. Paulo está dizendo aqui que o Senhor é soberano. Ele encerra com essa maravilhosa canção e com esses dois capítulos aqui, essa teologia desses 11 primeiros capítulos. Paulo encerra de maneira magnífica com esse louvor ao Senhor, estabelecendo a teologia do justiça, do juízo, do pecado, da salvação pela graça, explicando a lei, com essa maravilhosa canção, porque a soberania de Deus é sempre de Deus. A ele, como está escrito, para ele, para sempre seja a glória. Amém. Deus os abençoe.